Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Olha a fera aqui comigo, nosso Gabriel Andresso. Esse é bom, esse é um gauchinho. Será que ele é gaúcho? É? Mais ou menos. Metade carioca, metade gaúcho. Ó, quem é mineiro e carioca é mineiroca. É, pois é. Então posso dizer que eu sou um cariúcho. Gaúcho. É, ficou bom. Aliás, que tem de gaúchos aqui, eu sou apaixonado pelo Rio Grande do Sul. Eu estou me devendo um passeio pelo interior do Rio Grande do Sul, né? E eu gosto muito do jeito do gaúcho, da cultura do povo gaúcho. Mas estou trazendo a Andressa aqui para a gente falar do Vasco e dar uma rabiscada nos outros clubes, porque os grandes, gente, tá feia a coisa, né? Só o Botafogo ganhou um jogo, mas perdeu dois. Então a gente vai dar uma pincelada nisso aí. O Andressa tem novidades, o Vasco está buscando reforços no exterior e a gente vai falar sobre isso aí também. Tá bom? Se inscreva no Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante você dar aquela moral para a gente, para continuar fazendo vídeos por aqui. Vamos lá? Roda a vida! Andrés, tudo bem, meu ídolo? Tudo ótimo, graças a Deus. Com você? Tudo bem, tudo bem. Antes de trazer as notícias, eu quero falar da Bara, que é uma loja automotiva ali na Tijuca, na Campos Sales, número 16, lá direito, especializada em Bosch, né? E você faz tudo no seu carro. Pneu, roda, troca o óleo, eles cuidam de tudo. Ah, mas Wellington, amortecedores, também é com eles. Eu estou trocando os amortecedores do meu carro por lá. Multimídia, você pode botar um multimídia bacana de última geração lá na Bara. Procure o meu amigo Antônio, o meu amigo Júnior e peça um desconto também. Eles fazem negócio, eles são bons de negócio. Tá bom? Aqui, meu ídolo, você... Como está vendo essas 3 primeiras rodadas do campeonato? E olha que nós dois fizemos um monte de jogos. É verdade, fizemos alguns jogos. Dos 12 primeiros jogos envolvendo grandes e pequenos, né? Grandes contra pequenos nesse começo de Carioca, os grandes só ganharam um jogo, que foi aquele do Botafogo em cima da Portuguesa. De resto, só empates ou vitórias dos pequenos. Então, a ideia ou a iniciativa de se colocar times alternativos desde o começo do campeonato, claro que é válida, é até necessária, a gente já vem até falando isso em outros momentos, mas está custando meio caro, porque os times pequenos provaram e estão provando que tem muito mais conjunto do que em outros anos e também se prepararam melhor. Eu me lembro até, estava vindo para a Rádio Tupi hoje mais cedo, lembrando, 2017... primeira rodada do Campeonato Carioca teve um Volta Redonda e Flamengo lá no Raulino de Oliveira. O Volta Redonda vinha de ser campeão brasileiro da Série D na altura, foi campeão em 16, e aí o Flamengo foi jogar a primeira rodada no campo do Voltaço com o time todo sub-20, não era o time reserva, era o time todo de juniores. Aí todo mundo pensou, agora o Volta Redonda vai vir com tudo, vai atropelar, vai ganhar, o Flamengo se cuide. Sabe quanto é que foi o jogo? 2-0 o Flamengo. E quem acabou com o jogo foi um camisa 10 de garoto chamado PP, que eu nem sei por onde anda hoje. Mas era muito bom. É incrível, né? Pois é, mas era muito bom de bola. Vou até pesquisar depois aí. Não é o PP da seleção do Porto, não, é outro. Mas era o camisa 10 do Flamengo, acho que até fez um gol nesse jogo. Mas por quê? Porque o Volta Redonda, mesmo sendo um time que vinha num bom momento, tinha jogadores experientes, talvez não tivesse o conjunto que tem hoje. Que tem menos jogadores. Aliás, se você for olhar nos times pequenos hoje, tem pouquíssimos medalhões, mas tem conjuntos muito bem amarrados. E aí isso acaba fazendo a diferença. São times fisicamente bem preparados, são times que conseguem ser assertivos quando tem a bola e estão acertando mais do que os grandes, pelo menos nesse começo de ano. É claro que quando os grandes entrarem com a força máxima, aí a coisa vai mudar de história, mas já vão entrar pressionados também porque estão atrás na tabela. E concordando com tudo que o Andrés está falando, gente, o campeonato é liderado pelo Maricá, que é o caçulinha, ao lado do Nova Iguaçu, com 7 pontos. Depois vem Portuguesa e Volta Redonda com 6 pontos.
e os grandes estão lá embaixo. E eu vi, por exemplo, o Nova Iguaçu, gostei muito. Eu vi o Maricá, também gostei bastante. Não, não é líder, o Reinaldo não faz esse trabalho sozinho, ele tem, como disse bem o Andressa, um conjunto. Tem um bom goleiro, tem bons zagueiros, né? Tem atacantes rápidos, tem jogador de habilidade no meio. Tem sim, tem sim. Esse time do Maricá é bem arrumado. É um time que joga num 4-3-3, mas que às vezes vira 3-5-2, porque o João Vitor, que é lateral esquerdo, na verdade ele é zagueiro. Ele joga de lateral, mas ele não avança tanto. E o meio-campo é um meio-campo muito dinâmico, trabalha muito bem a bola. Mostrou isso no jogo contra o Fluminense, sábado, agora em Moça Bonita. E olho também no Reinaldo, viu? Que é um técnico que já demonstra um crescimento grande e que para o futuro pode ser realmente um nome a ser levado em conta até para como revelação, né? Ele já vem trabalhando no Maricá há 3 anos seguidos, agora está colhendo os frutos. E o Carlos Vitor também no Nova Iguaçu, Isso. que ano passado fez um ótimo trabalho e esse ano, mais uma vez, é líder. Está empatado com o Maricá em todos os critérios, até nos cartões. Que legal, que bacana. Bem colocado pelo Andrés. E o Reinaldo, gente, é aquele que começou no Flamengo, passou no São Paulo, esteve nas seleções de base, esteve no exterior, né? E vai demonstrando aí muita qualidade. Da escola ali do Felipe Luiz também, né? Que a gente tem elogiado bastante. Vamos falar do Vasco da Gama. Mais cedo você colocou uma matéria no site tupi.fm que o Vasco é 2 gringos. 2 gringos, 2 jogadores estrangeiros, o uruguaio Brian Rodrigues e o angolano Lloyd Augusto. O Brian Rodrigues é aquele. Brian Rodrigues é aquele da seleção uruguaia, que passou pelo Peñarol, hoje joga no América do México. E o Lloyd Augusto é um angolano, jogador de beirada de campo. Os dois são atacantes de lado de campo, que são uma posição que a diretoria realmente vem priorizando nesse momento. Ambos têm 24 anos, ambos jogam fora do país. O Brian Rodrigues no América do México, o Lloyd Augusto no Alanyaspor da Turquia, que é um time mediano. Qual o nome do time? Alanyaspor. Joga... Quais as cores da camisa do Alanyaspor? Se eu não me engano, é branco e preto. Ele sabe tudo. Tem que pesquisar. O Alanyaspor é o 11º lá no campeonato turco. É um time que foge ao chamado trio de ferro, né, que é Galatasaray, Beşiktaş e Fenerbahçe. Mas é um jogador que vem se destacando. Só que, obviamente, que o Vasco vai ter que tirar o escorpião do bolso, porque o Brian Rodrigues tem contrato até junho de 26 e o Lloyd Augusto tem contrato até junho de 27. Lembrando que o Lloyd está na Europa, é euro. Lembrando que o Brian está no México e lá é dolarizado também. Exato. No caso, o América do México ele quer 6 milhões de dólares pelo Brian Rodrigues, que é um dinheiro que, em real, obviamente, você convertendo... 36 milhões de reais. Dá quase 40 milhões. Então, é realmente uma quantia elevada. O Vasco até pondera a possibilidade de fazer uma proposta, mas certamente não nesses valores. Só se fosse uma proposta menor. Empréstimo me parece praticamente descartado. No caso do Lloyd Augusto, vou trazer a quantia em reais para que se traga mais para perto da realidade do Vasco, porque é o que o Vasco vai ter que gastar. Seria algo em torno de 15 milhões de reais. Um valor um pouco consideravelmente menor, mas para um jogador que vem de um mercado que é menor, né? Que vem sem a mesma qualidade, a mesma competitividade também. É um segundo mercado da Europa, mercado secundário e de um clube também de meio de tabela. Então, obviamente que não custaria tão caro, mas é também de uma equipe teoricamente mais fraca. No caso do Brian Rodrigues, pondera-se a possibilidade da contratação, mas tem uma questão extracampo que atrapalha, porque ele está sendo acusado de violência sexual contra uma mulher lá no México. Meu Deus. Isso é um problema sério. Já vem comparecendo a algumas audiências lá no México e poderia, correr o risco de até responder a isso judicialmente. Só que esse processo segue em andamento. Então o Vasco ainda analisa se vale a pena ou não tentar contratar. No caso do Lloyd Augusto, isso não é um problema, mas há a questão também do Alanyaspor querer vendê-lo, querer negociá-lo. É um jogador que vem sendo importante para o time lá na Turquia e, por isso, poderá ser um tanto quanto complicado para o Vasco tirá-lo de lá. Mas o Lloyd Augusto já conversou com o compatriota dele, que é o Bastos, zagueiro do Botafogo,
Obviamente que idioma não é um problema, já que o Angola fala-se português, mas obviamente sondou, juntou ao colega, juntou ao companheiro até de seleção, que o Lodi Augusto é da seleção angolana, sondou a possibilidade de vir para o Rio. Ó, como é que está a vida no Rio? Como é que é o Vasco? Como é que é o projeto? Né? Claro que ele é do Botafogo, mas conhece tudo. Então, nesse caso, o Lodi Augusto também é um nome que interessa e o Vasco trabalha nessas duas frentes para tentar trazer reforços já para esse começo de ano, é bom dizer. Que legal. O que você acha aí desses dois nomes aí? Dá uma pesquisada para a gente saber se é bom negócio. Amanhã o Vasco lá no CT Moacir Barbosa faz um treinamento aberto para a imprensa, olha que legal, e apresenta Daniel Fusato, o Maurício Lemos e o Lucas Freitas depois deste treinamento da parte da manhã. É a estreia do Fábio Carilli na quinta-feira, lá em Manaus, contra o Madureira. E na era Pedrinho é o terceiro técnico? É o terceiro técnico. Álvaro Pacheco e Rafael Paiva foram os outros. Se a gente considerar o Ramon Lima, o quarto, mas o Ramon Lima é mais um interino que veio para tapar o buraco da estreia do espaço, né? Não pegou o time principal. Não pegou o time principal. Bom, dá para levar em conta o Felipe também? Pode ser até o Felipe. Felipe, tudo bem que ele é diretor técnico da SAF, né? Mas ele assumiu o time também na reta final. Mas técnico... Contratado como técnico, primeiro foi, né, o Portuga lá, o da Boina, o Álvaro Pacheco. O Rafael Paiva foi puxado da base e depois ganhou um contrato. Uhum. E agora o Fábio Carilli, que eu gosto demais e vou torcer para que ele faça um belo trabalho. Efetivado é o terceiro. O Carilli, a gente até já ouviu muitas coisas dele mesmo falando que ele entende que muita gente o chame de retranqueiro porque acabou ficando uma imagem do time de 2019 do Corinthians que ele comandou, que ele mesmo admitiu que a prioridade era jogar na defesa. Mas se ele fizer isso com o Vasco, o torcedor vascaíno não vai achar ruim não, porque a grande bronca do torcedor vascaíno, você pode comentar aí, era o setor defensivo, os gols bobos que o Vasco tomava. Claro, com certeza. O Vasco levou mais de 100 gols no ano passado, se eu não me engano. Meu Deus. Aliás, mais de 100 gols não, perdão. Levou mais de 100 gols nos últimos 2 campeonatos brasileiros, levando em conta as 2 competições de 2 temporadas consecutivas. É muito gol. É muito gol. Não levou 100 gols ano passado, mas levou quase isso, levou 82. Então, para um ano corrido, é muita coisa. Então, o Carilli, ele diz que ele gosta de jogar com a bola, de jogar tendo mais a bola do que dando a bola para o adversário. Carlos Alberto Parreira, que é um dos nossos professores, convivi demais com ele na seleção brasileira, um instrutor FIFA, inclusive, ele disse, se você está com a bola, você não corre risco de levar gol. Exato. Então, obviamente que parece uma coisa óbvia, mas é claro, você tem que procurar manter a posse da bola do que dar bola para o adversário. Agora, o Carilli pretende fazer isso de um jeito inteligente e ele já pondera a possibilidade de voltar a um esquema de 4-4-2, que foi até o que o Felipe usou nos jogos em que ele estava como interino no final do ano passado. Aí esse seria com um volante ou com 3 volantes. Se seria um 4-1-3-2, um volante 3 meias, ou seria um 4-3-1-2. 3 volantes, um mais atrás e 2 não exatamente recuados, mas fazendo aquele losango no meio, e um jogador criativo na outra ponta, que seria provavelmente o Felipe Coutinho. Lembrando que o Payet vem treinando de atacante em alguns jogos, em algumas atividades, e não seria surpresa ele também ser, entre aspas, testado na posição. Não vou dizer testado porque ele também joga como atacante, mas testado como falso 9. Então aí teria que se observar aquilo que o Carilli tem em mente, mas é sim o Vasco querendo começar a ganhar uma cara que já pode ser observada na quinta-feira contra o Madureira. O Fluminense também já vai colocar time principal no jogo dele diante da equipe da Portuguesa, na Ilha do Governador, 9h30 da noite, mesmo horário do jogo do Vasco em Manaus. E o Botafogo, gente, conversando com o meu amigo Thiago Veras, está sempre com a gente aqui, saíram o técnico Jorge, né, Arthur Jorge, e mais 14 jogadores, mais de um time. Entre eles o Luiz Henrique, o Almada e o Júnior Santos. E o Botafogo contratou até agora 4 jogadores, o Wendel e o Arthur. O Arthur é aquele atacante que foi do Bragantino, do Palmeiras. O Wendel é formado pelo Fluminense. E esses dois entraram na negociação do Luiz Henrique. O goleiro Léo Link, né, do Atlético Paranaense, e o zagueiro Jair, que é da equipe do Santos.
e nada de treinador por enquanto. O Flamengo apresenta o Juninho nesta terça-feira e o Fluminense, como eu disse, já colocando o seu time principal. Comente aí, deixe o seu comentário, deixe o seu nome, o nome da sua cidade, para receber aquele abraço do nosso canal Wellington Campos FC. Não paga nada para se inscrever. Está passando aqui, ó, Wellington Campos FC, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, que é importantíssimo para o YouTube entender que o nosso trabalho é bacana, que vocês gostam, e aí eles recomendam para outros também. Meu querido Andresso, muito obrigado. Eu que agradeço, Wellington. Um abraço a todo mundo do canal, como sempre. E vamos continuar acompanhando. Estaremos também de perto vendo essa apresentação dos jogadores do Vasco amanhã e trazendo, claro, todas as notícias. Vasco que deve viajar para Manaus amanhã, terça-feira, no caso, à noite. Há uma chance de ser quarta-feira de manhã, mas o Vasco quer chegar em Manaus com tempo para treinar na véspera do jogo. Então, jogar quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Madureira, na Arena da Amazônia, buscando a primeira vitória do ano, nós iremos acompanhar. Se vai para lá se adaptar ao calor, já está fazendo um pré-vestibular aqui, porque fez calor hoje aqui na cidade de São Sebastião. Aliás, o nosso padroeiro São Sebastião, protegei todos nós. Um beijo no seu coração, meu ídolo. No seu também, ídolo. Um abraço a todos. Minha gente, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Gabriel Andresso e Wellington Campos.